Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. E hoje com mais um garrafão de vidro. Como vocês estão vendo aí, eu precisei cortar o bico dele. Eu fiz isso com a minha máquina de corte de garrafas, mas vocês não precisam cortar o garrafão de vocês para usar a técnica que eu vou mostrar aqui. Eu cortei ele porque o bico do garrafão ele é muito pequeno para o arranjo de flores que vai nele, mas eu confesso que o que era apenas uma solução para um problema me rendeu um lindo formato de vaso. E com o garrafão bem limpo, eu passei um álcool nele, eu começo como sempre eu começo por aqui, com 2 camadas de primer batida de pedra. Mas você pode usar o primer da sua preferência, seja ele industrial ou caseiro. Depois que eu descobri a batida de pedra, gente, eu não uso outra coisa. É um produto bom e barato, ele rende muito e funciona bem, que é o que é mais importante. Com o primer seco, eu pintei esse garrafão com uma tinta PVA cinza claro. Essa cor foi uma mistura de branco com preto que eu fiz por aqui. Foram 2 camadas dessa tinta para uma cobertura perfeita. E como você deve ter percebido, dessa vez eu usei o rolinho para passar o primer e a tinta. Eu fiz isso porque quando eu aplico com esse rolinho, o garrafão fica, digamos, texturizado. Se eu quisesse uma superfície mais lisa, eu usaria aquele pincel de maquiagem de cerdas macias que eu uso muito por aqui. Olha só que dica, hein? Aguardei a tinta secar e é hora de fazer as 2 listras que eu quero para essa composição. Eu vou usar a fita crepe para proteger a área do garrafão que não vai ser pintada. Com a ajuda de uma régua, eu marco 3,5 cm a partir da borda da fita crepe todo o contorno do garrafão. Passo uma outra fita crepe demarcando a área que vai ser uma das listras que eu vou pintar por aqui. Eu vou repetir o processo, mas dessa vez medindo os mesmos 3,5 cm, começando a medida pela parte externa da direita da fita crepe. Assim, eu vou ficar com uma listra em cinza do mesmo tamanho da listra que eu vou pintar de branco. E por último, eu vou repetir o processo mais uma vez, mas dessa vez medindo os mesmos 3,5 cm, começando a medida pela parte externa da esquerda da fita crepe. Dessa forma, eu vou ter mais uma área descoberta que eu vou pintar de branco. E agora é só pintar as partes descobertas com a tinta PVA branca. Para ficar bem branquinho, foram 2 camadas dessa tinta. E olha só quantas dicas importantes eu dei até agora. Então eu te peço, dá uma força para o canal curtindo e compartilhando esse vídeo. Deixa também um comentário para ajudar no engajamento e não se esqueça de curtir o canal e ativar o sininho de notificação. Assim, quando tiver vídeos novos, você será avisada ou avisado e não perde nenhuma novidade por aqui. Será uma alegria ter você aqui comigo.
Esperei a tinta secar e tirei a fita e olha só que lindo que ficou. Eu poderia ter parado por aqui, mas eu quis dar mais uma incrementada e vou usar esse carimbo de folha para imprimir uns detalhes por aqui. Vou fazer um cinza escuro com as tintas PVA branca e preta. Espalho bem essa mistura sobre o isopor, deixo uma camada bem fina de tinta e pressiono o carimbo na tinta e imprimo o desenho na garrafa. Vou aplicando os desenhos de modo aleatório. Eu amo essa coisa do carimbo, do desenho ficar com algumas falhas. Isso realmente não me incomoda, mas eu sei que alguns não gostam. Então, caso esse seja você, corrija as falhas manualmente com um pincel pequeno e a mesma tinta que você usou para fazer a impressão. Desse jeitinho aí que eu estou fazendo. Assim que você tiver com tudo seco, é só envernizar. E enquanto eu mostro o resultado desse garrafão para vocês, eu quero dizer que esse é o último vídeo do ano. Eu volto sábado, dia 4, se assim Deus permitir. E eu quero agradecer imensamente por cada momento que compartilhamos esse ano. Cada comentário, cada curtida, cada palavra de apoio tornaram tudo mais especial para mim. Esse canal, ele é um sonho realizado. E isso só foi possível porque vocês estiveram comigo a cada vídeo, em cada gesto de carinho e apoio. Eu sou grata a vocês, a minha família e principalmente a Deus por tudo que tem me proporcionado. Eu espero que o próximo ano seja uma tela em branco para todos nós, pronta para receber novas cores, texturas e muitas criações incríveis. Que o novo ano traga ainda mais sonhos realizados, inspirações e alegria. Gratidão por fazerem parte dessa jornada. Um feliz 2025 incrível para vocês e fiquem com Deus.